Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula 11, nossa penúltima aula do curso. E já de cara eu estou apresentando para vocês, né, o que a gente vai fazer na aula de hoje, que é esse porta-canetas, porta-lápis da Frida Kahlo. E vamos começar aqui. Nossa aula de hoje, de amanhã, vai ser sobre escultura. Enquanto eu vou fazendo aqui os processos, a gente vai conversando aos poucos, tá? Vou dando alguns conceitos do que é escultura e ao mesmo tempo fazendo aqui, apresentando para vocês o passo a passo aqui desse porta-lápis aqui da Frida Kahlo, tá bom? Então eu vou fazendo o esboço inicial, como sempre. A diferença é que esse daqui é um projeto, né? Porque eu vou fazendo mais ou menos, estou desenhando como eu imagino que eu quero fazer. Porque aí, colocando no papel, eu vejo se é viável ou não. E aí a gente consegue ver mais ou menos o que a gente quer fazer pra gente fazer e não se perder ou não esquecer de como a gente queria a nossa ideia, né? E aí a gente vai fazendo. Então, quando a gente pensa em escultura, né? A gente tem em mente só aquelas esculturas da forma antiga, né? E aquelas esculpidas em pedra, né? Em mármore, igual esse Davi aí de Michelangelo, né? E a gente sabe, né? Vou falar para vocês que o conceito de escultura hoje é muito mais amplo do que somente esse de esculpir em mármore ou em pedra, enfim, né? Então, bora começando aqui. Vou explicar um pouquinho essa parte aí. Eu peguei um papel alumínio. A gente, como é um porta-lápis, ele é oco por dentro, né? Certo? E aí eu peguei papel alumínio para fazer a base de dentro, porque depois tem que ser um material que a gente consiga remover com facilidade. Não adianta a gente pegar um material duro para fazer aí, né, para moldar nossa peça e depois não conseguir retirar de dentro. E é por isso que eu peguei papel alumínio, que ele é um material bem maleável, tá vendo? A gente consegue moldar ele como a gente quer e depois a gente consegue retirar ele, né, que ele vai rasgando em pedaços. Eu não sei se isso funciona tão bem com papel, mas eu creio que sim, porém o papel vai encharcar um pouco, né, porque o material é um pouco úmido, mas creio que dá certo. Até se você passar uma fita por fora, mas eu acho que é um pouco mais complicado de tirar depois, né? Então tenta fazer com papel alumínio se você for fazer mesmo, né? Que é o material que eu tô testando aqui e que dá certo. E aí eu vou emendar essas duas bases. Eu fiz duas bolinhas, uma menor, uma maior. Eu até fiz que nem uma coxinhazinha essa segunda. E aí eu vou passar uma fita dupla face bem aqui em cima e eu vou colar uma na outra, né? Que essa é a forma principal que nosso nosso bonequinho vai ter, né? E aí eu vou passar aqui e já tá pronto na nossa base, tá? Se vocês tiverem alguma cola, alguma outra coisa que colhe também serve. E até passar uma fita por fora também dá. Mas como eu tinha essa fita dupla face aqui, né, que cola tudo, até a alma, ela é bem boa e aí eu resolvi colocar, porque essa fita é uma fita dupla face grossinha, sabe? Depois que a gente tira essa outra película de cima, ela fica que nem um gelzinho bem grossinho, e aí ela cola que é uma beleza. Não precisa ser tão firme, mas que aguente pelo menos a parte que a gente vai estar modelando, né? Então eu vou fazendo aí, tá? E enquanto isso, vamos conversando. E então, eu trouxe para vocês dois conceitos, duas formas, né, aí de escultura, que a definição mais tradicional de escultura é de uma obra obtida pelo processo de esculpir, né? Quer dizer, retirar, desgastar o material, né? Tipo assim, pega uma pedra e começa a desgastar a pedra para formar a imagem que eu quero, né? A figura que eu quero. Só que não existe só essa definição. Hoje em dia, o termo de escultura tem muitas outras formas, né? Porque é uma forma que tem volume, né? E pode ser obtida por
vários processos, não só o processo de esculpir. E, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje é modelagem, a gente está modelando a forma que a gente quer, né? Então, também tem outras formas de escultura que hoje, né, no século XXI, é, é muito mais amplo, né? Esse termo escultura entra muito várias outras formas do que só essas duas que eu estou dando. Mas eu quis trazer alguma coisa simples, né, para vocês reproduzirem, então eu trouxe aqui, a gente vai esculpir e já estou mostrando aqui um pouquinho a massa para vocês, né, que a gente vai esculpir não, né, eu já estou me confundindo. A gente vai modelar e a gente vai modelar com biscuit, essa massa que eu estou usando chama-se biscuit, também conhecido como porcelana fria, né. Só tem um porém, a minha massa, eu comprei ela. Aqui na minha cidade é bem difícil, né? Eu já falei isso várias vezes, de conseguir certas coisas assim, de materiais artísticos. E o que que aconteceu? Eu fui comprar, eram os dois últimos baldinhos desse, que tem 1 quilo nesse baldinho aproximadamente. Eram os dois últimos que tinha lá na loja para vender. E aí, né, como eu ia precisar, eu peguei. Só que eu não olhei a validade. E fora que eu já tinha pesquisado em outras lojas e não tinha, então eu fiquei assim, tipo, desesperada para pegar logo esses dois aí, que eram os últimos que tinha, né, nessa loja. E nas outras não tinha, não encontrei. E aí, o que acontece é que tava no mês que tava vencendo. Então, tipo assim, tava tipo dia 5 de janeiro. E já passou o dia 5 de janeiro, né? Hoje já é 28 de janeiro. E então ela tava passando um pouquinho da validade. O que acontece é que ela ficou bem quebradiça, sabe? A massa de biscuit é para ser mais maleável, você estica, não é igual slime, tá? É um pouco mais dura, mas você estica e ela não quebra, sabe? Ela vai esticando junto um pouquinho. Claro que uma hora ela não estica infinitamente, ela quebra, mas não no ponto que eu tava com essa massa, né? Mas eu consegui salvar ela com água e hidratante. O segredo quando a massa tiver dura de biscuit é colocar hidratante, que aí você consegue trazer uma maleabilidade aí melhor para sua massa, né? Fica bem. Foi assim que eu consertei essa massinha aí de biscuit pra gente utilizar nessa aula. E aí eu tô abrindo, né, a massa. Se vocês tiverem rolinho, né, vocês usem o rolinho para abrir. Aí como eu não tinha, eu usei esse potinho aí de óleo. E aí a gente vai improvisando, né, com o que a gente tem. E aí eu abri a massa. Eu tô abrindo pra gente cobrir lá a base que a gente fez com papel alumínio, né. Vocês abrem aí o quanto vocês achem necessário. E aí cobre toda essa massa. Vai até ter que cobrir toda essa base aí que a gente fez com papel alumínio. Bem fechadinho. Só não deixa muito fino, porque como a gente vai tirar o papel alumínio depois, o que vai dar sustentação é a massa, né? Então se for uma massa muito fininha, ela não vai aguentar a estrutura para ser um potinho como a gente vai fazer, né? E tipo assim, eu fiz um porta-lápis, mas também pode ser um vasinho de planta, né? Pode ser muitas outras coisas, porta alguma coisa, objeto, sei lá. O que você quiser, né? Mas eu faço porque geralmente eu preciso de porta-lápis. Vira e mexe eu faço um. E no final eu vou até mostrar um outro que eu fiz para vocês verem um pouquinho. Eu fiz outro, só que eu gravei o processo, porém, como esse já tá um pouco longo, e a intenção é mostrar para vocês, né, como se faz e tal, eu acabei não gravando o outro que eu fiz, né, eu fiz um gatinho. E aí a gente vai continuando ali, né, alisando, tirando as imperfeições, fechando aí nossa massa. Depois a gente vai alisar nossa massa. Vocês vão ver aí, eu vou acompanhando. Que é pra ela ficar bem lisinha, pra não ficar com essas marcações, sabe? De onde tem a emenda e tal, né?
E aí é bem um processo bem tranquilo, bem com calma, bem com calma. Tudo que eu falo pra vocês fazerem é com calma, né? Porque não adianta a gente querer fazer nas pressas que não vai dar certo. Então a gente vai bem com calminha fazendo tudo. O importante é o que vai resultar daí, né? Esse começo é bem chatinho, né? Que a gente tem que ficar alisando, alisando, alisando a massa pra ela, pra ela ficar bem lisinha. Então, o que que a gente vai fazer para alisar ainda mais a massa? A gente vai utilizar água, porque aí a gente só consegue tirar certas imperfeições, deixando a massa mais úmida. Só que cuidado, que quando você molha, se você não estiver molhando o tempo todo, ele vai começar a grudar na sua mão e vai causar algumas imperfeições na massa. Então tem que estar sempre bem úmidozinho a sua mão, sabe? Vocês vão ver aí, eu sou bem exagerada, mas cuidado em excesso é melhor do que não ter nenhum cuidado e estragar o nosso trabalho, né? E aí eu vou alisando assim, como vocês estão vendo, né? A massa, né? E eu vou utilizar também uma esteca. Essa esteca que eu estou utilizando, você consegue encontrar tanto em loja de artes e tal, né? Para modelar, quanto em loja de onde vende. Até em supermercado às vezes tem naquela seção de confeitaria, né? De onde você tem materiais para decoração de bolo de aniversário. E aí, por exemplo, eu já achei essas estecas aqui numa loja que vende só material para confeitaria. Até porque na confeitaria também é usado, né? Lá eles utilizam, como é o nome? Aquelas massas, pasta americana, né? Para fazer alguns bolos, alguns enfeites. E aí eles usam as mesmas estecazinhas, né? Chama-se esteca. É bem interessante ter essas estecas, né? Mas se você não tiver, improvisa com alguma outra coisa aí que dê para fazer, que tenha a mesma, que dê para fazer a mesma função, né? Que tá tendo a esteca aqui nesse nosso trabalho. Então, esse processo de alisar aí é um pouquinho demoradozinho, mas com calma a gente vai terminando e isso vai dar uma outra cara para o nosso objeto depois de pronto, porque esses relevos não vão sumir sozinhos. Então, depois que a massa secar, se você não, não tiver alisado, depois de seco o material, não vai ter como alisar a massa, tá? Eu já tentei lixar, mas não, pelo menos quando eu fiz, não funcionou muito bem, não. Lixar depois de pronto, né? Então, a hora de deixar a massa lisinha é agora. Então, eu capricho aí na água, né? Eu deixo bem mole mesmo para mim conseguir moldar bem. E aí eu deixo bem lisinho. Não tem problema. Eu faço meladeira, eu sei, mas nenhum processo que a gente ensinou aqui até hoje não tem nenhum que a gente não se suje, né? A não sei que você esteja todo encapado, com luva, com máscara, com tudo, e aí você não se suja, mas fora isso. E aí eu vou alisar essa massa aqui e vou deixar ela
secando um pouquinho. E aqui nessa mesa mesmo, né? Não vou mexer muito ela de lugar. E só fiz umas marcaçõezinhas, que é onde a gente vai cortar, né? Depois, como é um porta-lápis, precisa ter um local pra gente, né? Abrir aí, né? Só que eu não vou cortar agora, porque como tá muito mole, eu vou acabar estragando aqui a massa e vai ficar uma meleca só. Vou esperar secar um pouquinho só, para pelo menos para mim conseguir cortar com ela um pouquinho mais durinha. Não seca totalmente, vou deixar mais 2 horinhas e aí eu volto para cortar e a gente depois de seco conseguir tirar o material de dentro, né? E aí deixei uma marcaçãozinha, não afundei muito o pincel, mas pelo menos uma marcação para que a gente consiga se localizar depois para cortar, né? Que se a gente não deixar a marcação, depois a gente vai ter que enfiar com muito mais força o estilete para cortar. E aí, como ele não vai estar totalmente seco, pode danificar, né? E aí depois de sequinho, tá vendo como ele já tá bem mais sequinho do que tava agora, bem molhado. E aí a gente vai cortando com calma com o estilete esse topo aí de cima, né? Eu tô tentando, como eu deixei pra secar aqui em cima da mesa, né? A base que tá encostada na mesa, ela grudou e não tá seca. Porque como ela não tava pegando vento, né? Então ela não secou, ainda tá bem crua mesmo a base aqui do nosso trabalho, né? E aí eu tô tentando tirar, mas aí a gente consegue ajeitar, olha, tá vendo? Como ela tá bem mole ainda, a gente consegue ajeitar. Aí eu vou alisar aí junto com vocês, né? Bem a base que tá molezinha, né? Que pregou lá na mesa. E aí eu vou alisar. Igual como a gente fez ainda agora e juntar ali, tá vendo como tava abrindo? Ah, não tem problema, tá? São coisas que por enquanto a gente ainda consegue resolver. O problema é depois de seco. Porque depois de seco não tem como você ajustar, mas enquanto tá mole tá tudo tranquilo. E como a base tava mole ainda, né, a gente consegue ajustar facilmente, né? Só modelando aí com a aguinha, né? Deixando um pouquinho mais maleável. E aí o que acontece depois para secar, a gente não vai deixar mais em cima da mesa, né? A gente deixa em cima de uma base de vidro que fica muito mais fácil de retirar e depois de limpar, porque como suja, né? Se você deixar aí numa mesa de madeira, né? Vai sujar, enfim, fica difícil para limpar depois. Então peguei aqui, tá? Tirei o excesso que tava ali e agora peguei uma basezinha de vidro que eu tenho. E vou acabar de cortar o topinho aí que a gente não concluiu. E aí vai com calminha e tal. Porque se você fizer com pressa, ainda mais que o trabalho não tá totalmente seco. Ele tá mais ou menos, dá pra ver aí, por fora ele tá sequinho pra pegar, mas por dentro ele tá bem mole ainda, né? Porque o biscoito ele vai secando de fora pra dentro. Tá vendo? E aí já até foi junto um pouquinho de papel alumínio. Tá vendo como é bem fácil de puxar papel alumínio? É bem fácil, ele vai saindo os pedacinhos. Mas aí a gente vai deixar secar mais um pouquinho, porque se a gente for puxar o papel alumínio agora, como o biscoito ainda tá molhado por dentro, né? Ele vai tirar todo o biscoito. E aí eu vou deixar para secar. Eu ia deixar de cabeça para baixo por causa da base, né? Que tá molhada. Mas aí pensei, se secar e depois estiver torto, nosso potinho não vai ficar em pé, né? Então é melhor deixar assim mesmo. Pelo menos a gente sabe que ele tá reto
E aí já vai deixando ele bem retinho na base. E aí quando ele secar, aí nessa base reta, né? Tende a ficar reto também. Então aí depois que ele secou um pouquinho, eu já tirei e ele ainda não secou totalmente. Ele ainda ficou um pouquinho úmido, mas já dá pra gente tirar o papel alumínio de dentro aí. Que também não secou totalmente dentro, tá? Só deixei mais. Eu deixei de um dia pro outro, na verdade, secando, né? E aí de manhã eu fui lá e tirei o papel alumínio. É bom não ter secado totalmente dentro, porque depois a gente consegue alisar dentro também, né? E aí é só tirar todo o papel alumínio. E é bem fácil, né? Dá pra ver que com papel alumínio é bem mais descomplicado, que vai saindo os pedacinhos, você vai puxando com calma. Eu acelerei o vídeo porque essa parte eu demorei um pouquinho pra tirar com calminha. Tô usando o alicate, mas dá pra tirar com a mão. Quer dizer, dá pra tirar com a mão até um certo ponto, né? Que quando tá lá pra dentro mesmo, você não consegue enfiar totalmente a mão. A não ser que seu pote seja maior que o meu. Mas você pode utilizar outro tipo de ferramenta. O que você tiver aí, né? O que você tiver em mãos aí, que você tenha capacidade de discernir aí. O que dá pra fazer, você faz. Mas como eu tinha esse alicatinho aí, né? Eu comecei a puxando com o alicatinho. E aí é só tirar todo mesmo. O mais grosso. Eu deixei alguns pedacinhos só, porque eu já tava um pouco sem paciência de ficar tirando pedacinho. Se tiver outro material também aí que você conheça, que seja mais fácil de tirar depois, você me avisa. Escreve nos comentários pra gente trocar essa ideia. Tá vendo como eu fui tirando tudinho? Foi ficando branco lá dentro, que é o biscuit. Ó, tentei tirar com o dedo um pouquinho. E aí agora a gente vai, depois de tirar todo o papel alumínio, que no meu caso ainda ficou um pouquinho de papel alumínio pelos lados, né? Mas só pedacinhos, não pedaços muito grandes. Ainda tô tentando tirar um. E a gente vai alisar essa peça por dentro. Então a gente vai uniformizar um pouco, né, essa estrutura de dentro. Ó. Como o biscoizinho ainda não secou totalmente dentro, tá bem úmido ainda. Então a gente vai amassando aí, vai deixando bem lisinho dentro. Não vai ficar 100% liso, tá? Já vou dando uma dicasinha, não vai ficar totalmente liso. A gente vai ajeitar esse fundo também, como o fundo tá bem mole ainda. Não tão mole, mas ainda tá mole. A gente vai ajeitar o fundo, porque como a gente tava puxando com papel alumínio, ele foi um pouco para dentro, né? E aí eu peguei uma ferramentinha aí que eu tenho, que a madeira dela é reta. E aí eu bati no fundo pro fundo ir pra fora, né? Que ele tava pra dentro. E aí eu bati um pouco porque o fundo saísse um pouco pra fora. E aí eu ajeitei um pouco a base, né? Que a base também é bem importante. E agora eu vou dar acabamento, né? Nessas beiradinhas. Eu passei um pouco de cola. Essa cola é cola escolar mesmo. Cola de colar papel, tá? Só que meu tubo é bem grande, né? Não tem miséria, não. Eu compro essa cola que eu uso bastante, né? Já viu, uso bastante essas coisas, então eu gosto de comprar assim, né? Em tubo grande mesmo. Mas é cola de colar papel mesmo, tá? Cola normal, não é uma cola especial. O biscuit tem essa qualidade, que eu trabalhar com biscuit, principalmente com ele molhado ainda, ele cola facilmente uma pecinha na outra com cola de colar. Não precisa de nenhuma cola específica. E tanto que outra cola eu acho que nem pega. E aí eu fui alisando bem essa parte de dentro, tanto a parte de fora também.
tenta alisar e mesclar bem, sem deixar linhas, sabe? Linhas de divisa assim entre um e o outro. Alisa até os dois estarem bem fundidos mesmo. Fundir esses dois. E aí, com a ajuda da esteca e água sempre. Na hora de alisar, a gente sempre precisa de água. E aí eu fui alisando aí tudinho. Pra ficar a base, essa parte aí, né? Bem lisinha, bem gostosinha. Um material já. É um material bem acessível, eu acho, né? Porque a gente encontra aí qualquer lojinha de artesanato, de arte que vende, né, esses materiais, tem biscuit. Até eu já achei também em importadora, sabe aquelas lojas importadoras? Eu já achei também nessas lojas. Então acredito que também vendem papelaria, algumas papelarias, né? Que se esses profissionais que são confeiteiros, né? Eu acho que é confeiteiro que chama, que decora bolo. Eles usam também em alguns bolos, principalmente aqueles bolos fakes, né? E aí, praticamente é isso, gente. Eu acho que o termo de escultura que eu dei foi bem simples e deu para todo mundo entender, né? O que a gente está fazendo hoje é modelagem, o que a gente vai fazer amanhã é esculpir, né? Mas as duas são formas de esculturas, né? São práticas tridimensionais e são coisas bem bacanas de da gente estar aprendendo, né? Para fazer aí nossas coisinhas. Que é engraçado, né? Quando eu vejo alguma coisa bonitinha assim, tipo um potinho como esse que eu tô fazendo, eu não quero comprar, eu quero fazer. E aí a proposta é essa, né? A gente, agora nesse período que a gente tá com bastante tempo, né? Que a gente tá passando mais tempo em casa, a gente pode tirar esse tempinho pra fazer aí, né? Nossas obrinhas de arte, pra deixar registrado aí na história um pouquinho, um toquezinho nosso, né? E aí eu fui dando acabamento, tá vendo? Fui arredondando bem, bem. Vocês podem conferir que não tem nenhuma marcaçãozinha de que eu emendei um biscuit no outro. Eu alisei bem para ficar bem fundido mesma parte. Aí eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui no fundo, porque esse fundo aí tá meio capenguinha. Mas é porque como o fundo ele seca bem mais lento, né? Já que fica em contato com o chão e aí não pega vento pra secar. Aí ele costuma dar uns probleminhas, mas a gente consegue consertar. Agora vem a parte bem gostosinha de fazer. Pra falar a verdade, é uma parte que eu mais gosto, né? Essa parte de acabamento. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente fez os bolsozinhos da Frida lá, né? E aí a gente vai fazer, pintar agora, né? Nosso trabalho que já tá pronto. Nossa basezinha já secou. Pra você pintar, você precisa, é obrigatório mesmo, esse biscuit tá sequinho, tá? Porque se ele tiver mole ainda, um pouquinho que seja de umidade, ele vai craquelar a tinta. Então vai ficar cheio de rachaduras aí sua tinta e não vai ficar bacana. E depois, não sei nem se tem como tirar depois da tinta, né? Eu acho que não. Então, espera secar, deixa uns 2 dias lá secando. Depois que você fez aquele processo que a gente tirou tudo de dentro e tal. Fez o acabamento no topo, né?
E aí você deixa secar lá por mais uns 2 dias. E aí eu tô marcando onde eu vou pintar, né? Mais ou menos as características da Frida, que a gente já sabe quais são, né? E aí eu vou demarcando mais ou menos o que eu quero fazer, pra mim poder pintar. Eu até tinha desenhado o brincozinho e no final eu nem fiz. Mas a gente vai dar característica pro nosso objeto que a gente tá fazendo, né? Dependendo do que você tá fazendo, se tá fazendo o mesmo, se tá fazendo o outro. E aí, depois de fazer esse esboço na própria peça, né? Que também é um esbocinho do que a gente pretende pintar. Depois a gente vai colocar a cor. E é bem importante pra gente saber onde que vai ficar cada coisa. Pra não ser muito exagerado com a tinta nos lugares. Depois ter que passar outra camada de tinta porque a primeira não deu certo. E aí eu separei 2 pincelzinhos, um quadradinho e aquele mais redondinho, pequenininho, né? E agora, começando com um pincelzinho quadradinho, a gente vai fazer todo esse cabelo. E depois eu volto com mais detalhes. Vamos acompanhar o vídeo. Aqui eu já estou pintando dentro também, com a própria tinta do cabelo que eu fiz preto. Eu também estou pintando logo o fundo, por dentro, né? Daí do nosso potinho.
Mas se você quiser também fazer de outra cor, não tem problema. Eu decidi pintar de preto mesmo, junto com o cabelo. E aí a gente já vai fazer a misturinha da cor da cor dela, né? Da cor da pele dela. E aí a gente vai pegar um pouquinho de branco. Vai pegar. Essa daí é tinta acrílica líquida, mas eu também misturei com tinta acrílica daquela de bisnaguinha que a gente tava usando, né? Só pra dar o tom. Coloquei aí um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho. Aí como eu vi que tinha colocado um pouco mais de vermelho, eu coloquei um pouco mais de amarelo para equilibrar um pouquinho. Porque eu coloquei muito vermelho, era só um pouquinho para dar aquele tonzinho, né? Pra não ficar tão amarelada a pele. Aí eu coloquei um pouco mais de amarelo. E aí a gente vai misturar essas duas cores primeiro aí, ver qual cor fica. Se for a cor, beleza, né? Aí se não for, a gente tem que colocar ou escurecer ou clarear um pouco mais. Aí, o que que aconteceu? Como ficou bem rosado esse tom que eu fiz, e a Frida, ela é uma mistura de alemão com indígena, né? Não sei se vocês sabem, conhecem a história de Frida, mas o pai da Frida era alemão e a mãe da Frida era indígena. E aí ela não é também assim nem branca, nem morena. Ela é da minha cor. Da minha cor, basicamente, né? Que, por exemplo, quem sabe, por exemplo, a minha mãe é negra e meu avô também era negro, mas a família da minha avó é branca. E aí parece que a gente não nasce nem negro nem branco, né? A gente nasce meio termo. E acredito que a Frida foi essa mesma mistura, né? Que é, a mãe é indígena, então a mãe já era um pouco meio morena, né? E o pai era alemão, então o pai era branco. E com isso a gente vai tentar aproximar um pouquinho a cor de pele dela, né? Que não é branco nem moreno escuro. Vai ser esse begezinho bem um pouquinho escurinho, né? Tá até um pouco alaranjado até. Mas eu achei que essa cor combinou. Não sei se na real mesmo ela era mais escura ou mais clara. Tem alguns quadros que ela mesmo pinta, né? Que no livro que eu li tem muitas obras dela lá pra gente conferir. E eu, pelo que eu já vi, né? Mais ou menos essa cor. Mas como não como é a gente está representando ela, né? Poderia ser não muito importante isso, né? Mas eu quis colocar assim uma cor que ficasse razoavelmente combinando com quem ela era realmente. E aí é só preencher todo o resto. A gente não vai a gente vai preencher só onde a gente demarcou que aparece a pele, né? No pescoço, é, aí no rosto dela, né? E essa parte de baixo, que é a blusa dela, o vestido. É a blusa, aí é blusa, né? Porque não aparece tudo, mas seria um vestido. Vai ser azul, então a gente vai colorir só de cor de pele, só onde for a pele dela mesmo, né?
que no caso é o pescoço e o rosto. E aí eu vou passar um pouquinho, só 2 camadas, onde eu acho que precisa. Passei outra camadinha, onde estava mais fininho, né? Eu passei mais uma camadinha. E aí a gente já tá vendo alguma coisa da Frida, né? Tá, acho que já tá aparecendo, hein? E agora eu vou pegar o azul, que é a cor da blusa dela, certo? E conforme o livro que eu falei pra vocês é esse. Essa é o quadro que ela pintou. Essa é a referência de 1939. E é esse livro aqui da Hayden Hira. E aí, me baseando nessa roupa dela, daquele quadro lá, eu vou fazer a roupa dela azul com o detalhe amarelo, né? Mas se você quiser fazer também, você pode pegar outra obra dela ou não, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu ia fazer uma roupinha colorida, mas aí como eu tinha um livro com as imagens, eu achei que eu deveria dar uma característica de, sei lá, alguma roupa realmente dela. Não sei, eu tenho essa mania de pegar alguma característica assim de alguma coisa da pessoa realmente. Então, como eu tinha essa roupa aí, que era bem facinha até de fazer, eu preferi pegar essa roupa. E aí eu tô usando um pincelzinho fininho só pra demarcar aqui, né? Essa primeira parte. E aí depois eu vou pegar o pincel maior pra gente pintar todo esse espaço de azul. Comecei com esse pincelzinho porque como aqui eu já pintei da outra cor, né? Corria menos risco de borrar com o maior. E aí a gente vai usar o azulzinho, esse azul escuro mesmo. E vai colorir toda essa parte. Vocês viram, né, que a roupa dela é azul escuro. E aí a gente acaba de preencher essa partezinha de azul dela. Bom, depois que eu deixei secar lá o azul, né, que era como era o fundo, eu tive que esperar secar para fazer o resto.
E agora a gente vai fazer as florezinhas do cabelo, né? Eu peguei uma massa de biscuit, peguei tinta vermelha acrílica e misturei aí pra fazer essa cor de vermelho, tá? Eu não mostrei porque realmente eu perdi essa parte do vídeo, mas o que é importante é que eu colori com tinta acrílica, tá? O biscuit pra fazer aí os detalhes da florzinha. E aí o que que acontece, gente? Eu batalhei muito pra conseguir fazer essas florezinhas do cabelo, porque como eu nunca tinha feito essas flores e tal, eu fiz muitas tentativas para descobrir como eu poderia fazer esses detalhes no cabelo. E aí eu comecei fazendo. Vocês vão ver aí, eu não cortei o vídeo. Eu só acelerei para vocês terem uma noção de que às vezes nem tudo que parece ser fácil é. A gente tem que realmente saber fazer as coisas. E como eu nunca tinha feito essas florzinhas que eu tinha imaginado, mas eu nunca tinha feito, aí complicou, né, na hora de fazer. Aí eu tentei fazer de um jeito, não ficou bacana do jeito que eu queria. Não ficou do jeito que eu queria, na verdade, né? Assim, que eu esperava que ficasse, que eu imaginava. E aí eu fui tentando fazer, até que eu fui conseguindo. Ah, vocês vão ver várias vezes eu colocando, tirando, colocando e tirando. Tentei várias formas até eu conseguir fazer. Inclusive tentei essa aí que vocês estão vendo, né? Eu fiz várias e aí funcionou. A florzinha ficou bem bonitinha quando eu enrolei, tá vendo? Bem bonitinha mesmo, mas na hora de colocar, como era que eu ia colocar? Também não deu certo. Porque quando eu coloquei, e essa massinha que eu tava usando tava bem mole, então quando eu coloquei, eu teria que amassar ela no, lá na cabeça, né? E aí amassando, já não ia prestar de novo. E aí até que eu cheguei a uma conclusão. Aí eu peguei, fiz pétala por pétala. Bem sacrificoso ainda por cima, porque como a massa tava mole, ficava grudando na minha mão. Mas até que deu pra fazer. E aí chegou realmente no que eu queria. Aí eu fiz uma primeira camada, pétala, pétala por pétala. Aí eu fiz uma segunda camada por cima das pétalas. Pra ficar bem cheinha a flor, sabe? E aí sim, começou a ficar do jeito que eu tava esperando. E aí, tá vendo como eu dobrei um pouquinho? Eu dei formatinho de folha realmente de pétala, né? Eu não deixei reto daquele jeito. E aí eu fui sobrepondo umas às outras. E aí eu fui enrolando as pontinhas para dar essa sensação de que era flor mesmo. E aí com essa ferramentinha eu apertava no meio para ela grudar no suporte.
Aí depois de todo esse trabalho, eu resolvi fazer folhas, né? Pra complementar aí essas florzinhas que eu senti falta de alguma outra cor. E aí eu peguei o biscuit e esfreguei numa barrinha de giz pastel seco, tá? Tem que ser o seco, o em óleo não funciona. Não funciona não. Vou nem dizer ou funciona ou não. Mas vocês podem testar, né? Se der certo, me contem, mas não dá certo. Então, esse daí é barrinha de giz pastel seco. E aí eu queria só uma corzinha mesmo. E como o biscuit é branco, ele absorve bem a cor do biscuit, né? Mesmo que seja uma cor bem forte, como a cor do biscuit é branco, e aí ele absorve bem a cor. Então fica um verde bem clarinho, né? E aí a gente vai fazendo as folhinhas e vai concluindo aí nosso trabalho com as rosinhas na cabeça, tá?
E aí agora a gente vai dar acabamento aí, né? Que só falta dois detalhezinhos. Um é o amarelo da roupa que tem, né? Esse detalhezinho é bem importante. E aí a gente vai pegar um pincel bem fininho. É esse que a gente já vem trabalhando, que vocês já sabem, né? E aí eu vou fazer um detalhezinho da roupa. Como eu não sei por que essa tinta acrílica em bisnaga, esse amarelo é um pouco transparentezinho, sabe? Meio translúcido. E aí ele não cobriu totalmente o azul, que é bem escuro. Mas ele conseguiu dar esse acabamentozinho e eu não achei necessário passar outra camada, eu deixei assim mesmo. E aí eu fiz o acabamento na roupinha dela com o amarelo, né? E aí esse praticamente já é a parte final do nosso potinho, né? Falta só mais uma característica que eu acredito que vocês já saibam, né? Que é a principal característica, porque sem isso a bonequinha pode até ser parecida com a Frida, mas não será totalmente Frida. E a gente vai já fazer assim que a gente concluiu aqui com o amarelo. Esse é o detalhezinho bem simples da roupa, né? Até por isso que eu escolhi mesmo essa roupa. Além de ter um quadro dela que ela pintou. Com essa roupa, eu achei uma roupa bem simples de a gente reproduzir, né? Porque se fosse uma roupa cheia de detalhes e florzinha, a gente ia demorar mais tempo, ia ser mais trabalhoso de a gente fazer vários outros detalhes. Então, essa roupa eu achei tanto que dá a característica dela, né? Quanto é fácil de fazer. E aí, com um pincel bem mais pequenininho do que aquele lá, eu comecei a fazer a característica principal, né? Que é a sobrancelha da Frida. Sem isso, não seria Frida. Que é a característica marcante. Todo mundo que desenha, pelo menos a sobrancelha tem, né? Então, começo a me despedir de vocês por aqui, tá bom, pessoal? Eu aguardo vocês amanhã para a última aula, que a gente vai esculpir. E esse foi o resultado da nossa Frida, tá bom? Agora, a única coisa que falta é a gente passar o verniz. Eu prefiro o verniz líquido, que eu já falei, né? Mas como eu tinha esse spray, eu coloquei em cima do suporte para não ter que ficar pegando nele. E aí eu espirrei o verniz. E aí você espera secar, no outro dia já tá bem para usar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem simples, mas deu para passar alguma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resultado. E foi isso, tá, pessoal? Eu aguardo vocês amanhã.